Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje aí no seu plano de atividade em casa, número 5, você vai estar aprendendo sobre atmosfera. Você está enxergando aí a atmosfera? A gente pode até não estar enxergando a atmosfera, a gente pode até não estar vendo nada, mas ela é fundamental para nós seres humanos e para outros seres vivos também. Então, se não tivesse a composição que a atmosfera tem, não estaríamos aqui hoje conversando com vocês, aprendendo sobre o conteúdo de ciências. E aí, para quem está acostumado a fazer igual esse menininho aí da foto, empinar a pipa, sabe que o ar existe. Então, o ar está lá, a pessoa está tentando colocar lá em cima, né, a pipa, e aí sabe que para fazer uma pipa ir bem lá em cima, ela tem que ser feita de um material específico, um material leve, ela tem que estar esticadinho, porque aí o ar vai empurrar essa pipa lá para cima. Então, quem está acostumado sabe que o ar existe. E esse ar que está à nossa volta, que a gente não enxerga, que a gente não vê, ele tem uma composição. Ele é formado por vários gases. Então, aí nessa imagem vocês estão vendo as moléculas de alguns gases que estão presentes aí, nesse exato momento aí à sua volta, né? Então, um deles é o oxigênio, que está de vermelho, e quase todos eles estão no estado gasoso. A gente já viu lá no sexto ano, vocês já viram aqui no sétimo ano, que toda a matéria ela tem 3 estados físicos diferentes. Então, tem o estado sólido, líquido e o gasoso. Então, aqui na atmosfera, a gente vai ver que a maior parte da composição dela está no estado gasoso. E tem uma mistura de gases, são vários gases. Não é só o oxigênio que a gente usa para respirar, apesar dele ser fundamental para nós e para outros seres vivos também. Esses gases, essas composições, elas estão na atmosfera. Então, o que é a atmosfera? É uma camada que fica em volta da Terra, a gente não enxerga, a gente não vê. Isso que vocês estão vendo aí na imagem é só uma representação, né, mostrando que em volta do nosso planeta tem uma camada limitada ali, tá? Mas a gente não enxerga, a gente não vê a atmosfera. E a vida aqui na Terra só é possível por conta da composição que tem nessa camadinha que fica em volta. Dentre os gases que a gente tem na atmosfera, que são diversos, vou apresentar principalmente 2 aqui para vocês. Então, o que está em maior quantidade na nossa atmosfera é o nitrogênio. Cerca de 79% de todos os gases que está aqui agora, que está aí na sua casa, é nitrogênio. 21% de tudo que está à sua volta é oxigênio. E 1% são outros gases restantes. Então, é o gás carbônico, são os gases nobres, o metano, enfim. 1% é os demais gases que compõem a nossa atmosfera. O primeiro gás que eu vou falar para vocês com um pouco mais de detalhe é o nitrogênio, já que ele está em maior quantidade. Então, o nitrogênio ele é fundamental para que haja vida. Ele vai fazer parte da estrutura de algumas coisas que estão dentro do nosso corpo. Isso aí que vocês estão vendo é uma proteína. Então, está aqui uma representação da molécula química de proteína. E o que está aqui de roxinho, essas bolinhas roxinhas que estão aqui no meio, é nitrogênio. Então, toda a proteína que está aí no seu corpo agora, e aí é importante demais para nós, né? A proteína é o que vai fazer parte da constituição dos nossos músculos. Existem enzimas que são proteínas diferenciadas, então é de fundamental importância para a gente. Só que esse nitrogênio que está lá na proteína, ele não entra no nosso organismo na hora que a gente inspira. A gente não consegue aproveitar esse nitrogênio que está na atmosfera. Esse nitrogênio que está na atmosfera, tudo que entra no nosso corpo, ele sai. Então, a mesma porcentagem que você colocou para dentro também vai sair. A gente consegue utilizar o gás nitrogênio através da alimentação. Então, nessa imagem aí está uma raiz, provavelmente de uma leguminosa, né, são plantas de uma mesma família, das fabáceas, e essas plantas, elas fazem associações com bactérias. Então, essas bolinhas que estão aqui na raiz, são bactérias, são colônias de bactérias, pegando o nitrogênio que está no solo
e colocando para dentro da planta. Tá? Então, elas estão fazendo esse caminho, né? Então, pegou lá o nitrogênio que está disponível no solo e colocou para dentro da planta. Quando a gente consome a planta, a gente está consumindo esse nitrogênio. Ou então, quando a gente come algum animal que comeu essa planta, a gente coloca esse nitrogênio para dentro também. Principalmente em formato de aminoácidos. Então, esses aminoácidos, quando a gente consome lá na carne que a gente está consumindo, ou num feijão, por exemplo, que é uma leguminosa, esses aminoácidos são moléculas pequenas que, quando juntam, formam as proteínas. Outro gás que está na atmosfera é o oxigênio. E aí, a maior parte do oxigênio que a gente tem disponível na atmosfera, ele vem através da fotossíntese. E aí, nesse esquema, está uma representação de uma fotossíntese que é feita lá dentro da água. São as algas que fazem a maior parte da fotossíntese, o ser vivo que mais disponibiliza oxigênio na atmosfera. Então está aqui, ó. Precisou de gás carbônico, ela também precisa de água. Aqui dentro vai acontecer a fotossíntese, né, lá dentro da folha, e aí libera oxigênio para a atmosfera. Então, muitas pessoas ainda acreditam, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque lá tem muita árvore, lá ocorre muita fotossíntese, então lá tem muito oxigênio. Mas, na verdade, a gente acredita que, assim, se fosse fazer uma analogia, né, o pulmão do mundo seria os recifes de corais, onde tem muitas algas fazendo fotossíntese ali. Outro gás que está em grande quantidade na atmosfera, né, não é muito, mas é um dos que tem maior quantidade, é o gás carbônico, CO2. Então está aqui um esqueminha também mostrando como é que esse gás carbônico foi parar lá na atmosfera. Né? Uma das formas de ter essa disponibilidade de gás carbônico na atmosfera é através da respiração. Então está aqui o Sol, que é uma condição fundamental para que as folhas das plantas façam fotossíntese. Fez fotossíntese, vai liberar o oxigênio. O oxigênio entra dentro do nosso organismo, faz as trocas gasosas lá dentro do corpo e libera o CO2 para a atmosfera. Tá? Então, uma das formas de ter gás carbônico na atmosfera é a nossa expiração. Outra forma de ter gás carbônico na atmosfera é a combustão. Então, combustão é quando você tem o combustível e o comburente. O comburente seria o oxigênio e o combustível, tudo aquilo que vai pegar fogo. Então, se é uma madeira, é um combustível. Os combustíveis é um combustível, né? A gasolina, o álcool, o diesel. Tecidos são combustíveis. Então, tudo aquilo que pega fogo é um combustível. E aí, depois que pega fogo, ele vai liberar gás carbônico na atmosfera. E esse gás carbônico ele tem uma relação com o efeito estufa que acontece aqui na Terra, aqui no nosso planeta. Então, parte do calor que chega aqui da radiação solar, ela fica aqui dentro da atmosfera. Então, esse gás carbônico, além das radiações solares, ainda tem esse gás carbônico segurando esse calor aqui em volta. Então, se hoje a gente tem vida na Terra, é porque tem essa temperatura que proporciona isso. Nós, seres humanos, estamos acelerando o efeito estufa. Então, muita coisa que a gente faz, utilizar combustíveis fósseis, fazer queimadas, né, contribui para que esse efeito estufa esteja acelerado. Então, o problema é que a gente está consumindo, a gente está colocando muito gás carbônico na atmosfera de forma desenfreada. Aí, gera os problemas ambientais. Mas, de forma equilibrada, é uma coisa boa. É o que mantém, é o que proporcionou a vida aqui na nossa Terra, aqui no nosso planeta. Outra coisa que está na composição do ar, que está aí no seu plano de atividade, é o vapor de água. O vapor de água ele é importante porque ele também regula a temperatura do ambiente, assim como o gás carbônico. Então, em locais onde tem a presença de muito vapor de água, por exemplo, próximo de floresta, próximo de fragmentos florestais, próximo a um rio, uma represa, ao mar,
esse vapor de água ele está em maior quantidade. Então, deixa a temperatura mais amena, né? Fica mais fresquinho. Ou então ele vai conseguir manter também o calorzinho aqui na nossa atmosfera. Então, é uma das coisas que está no ar que contribui para regular a temperatura. Sétimo ano, obrigado pela presença e espero vocês na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre as camadas da atmosfera. Até a próxima!